Quanto rende R$ 10.000 se eu deixar na minha caixinha do Nubank? Será que eu vou ficar rica? Será que dá para ganhar um dinheirinho? Será que eu vou me aposentar? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jessicoide. Nesse canal a gente fala sobre dinheiro, finanças, sem complicação, de forma rápida, prática para iniciantes. E eu quero passar aqui para vocês hoje sobre as caixinhas, as famosas caixinhas do Nubank. Eu estou nesse momento editando o vídeo e eu não tinha reparado que o meu cabelo tá bagunçado, mas não foquem no meu cabelo nesse começo do vídeo, foquem no conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Em 2022, o Nubank criou esse sistema de caixinhas e de lá para cá muitos bancos vêm aderindo também a essa ideia. O Banco Inter tem um porquinho, o PicPay, cofrinho. Esse modelo é um modelo muito prático, muito rápido, sem burocracia, sem nenhum tipo de dificuldade e traz uma certa organização. Então a pessoa tem ali caixinhas de viagem, caixinha para uma reforma, caixinha para um estudo. Então ela consegue separar os valores dela ali nessas caixinhas e vai ter um rendimento, sem ter que ali colocar num CDB, esperar um prazo, enfim. Então, foi uma tacada literalmente genial. Foi um grande acerto do Nubank. Literalmente, as caixinhas é um modelo genial para trazer um grupo maior de pessoas para investir de forma muito simplificada. Por trás disso tudo, vou mostrar para vocês como que funciona essas caixinhas. O que o banco ganha com isso? O banco, ele empresta o dinheiro para você e ele utiliza o seu dinheiro para fazer outros empréstimos para os seus clientes. Basicamente, ele pega o dinheiro com você, empresta para outra pessoa, ganha juros sobre isso e você vai ganhando o seu rendimento. E aí, para você ter uma ideia, a taxa básica de juros hoje no Brasil, que é a taxa Selic, ela está em 15%. E o CDI, que é uma referência, uma taxa de referência também, que é basicamente uma taxa de juros de um banco emprestando dinheiro para o outro, muito utilizada como referência para essas caixinhas, para os CDBs, ele fica um pouquinho abaixo sempre da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está 15%, hoje o CDI está 14,9%. Então, repara que é quase a mesma coisa. E quando você investe na caixinha do Nubank, o seu rendimento ele é atrelado a esse CDI. Normalmente, essas caixinhas, hoje, a caixinha do Nubank, 100% do CDI. Ou seja, neste momento, 14,9% ao ano. Essa taxa para o Brasil é uma taxa bem alta, mesmo considerando que a gente teve taxas altas nos últimos anos, mas é uma taxa bem alta. Você vai estar investindo em um banco muito grande, um dos maiores bancos do mundo. É um banco extremamente lucrativo. O Nubank hoje é referência em bancos digitais. A cada 3 celulares, 2 tem o aplicativo do Nubank instalado. Então você percebe a dimensão, o tamanho desse banco. E você está investindo em uma instituição, em um banco lucrativo. Então é válido citar aqui o quanto o Nubank se tornou uma grande potência e é um banco muito lucrativo. Então dificilmente esse banco vai quebrar. Mas se quebrar, você tem a garantia do FGC. Existem duas opções de caixinha: RDB com resgate imediato e RDB com resgate planejado. Então veja que se você colocar o seu dinheiro no RDB com resgate imediato, você pode sacar a qualquer momento esse dinheiro. Se você colocar num RDB planejado, você tem um prazo para sacar, mas automaticamente você também ganha um pouquinho a mais com isso, 101, 102, 105% do CDI. E que genialidade, né? Porque enquanto muita gente está investindo ali, existem os CDBs, LCIs, LCAs, enfim, simplesmente caixinha. Isso eu estou falando de um cliente normal, a maioria deles. Mas se você for um cliente da telefonia do Nubank ou se você for um cliente ultravioleta, o Nubank te oferece rentabilidades maiores para essas caixinhas. Mas existe uma pegadinha se você fizer o resgate muito rápido. Existem 2 tipos de impostos. O primeiro deles é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto, na verdade, não é do Nubank, não é de nenhuma instituição financeira, é um imposto do governo.
ele já é descontado automaticamente quando você for fazer o resgate da sua aplicação. E uma notícia boa é que você paga o IOF somente se você resgatar o dinheiro durante 30 dias. De acordo com essa tabelinha que eu coloquei para vocês aqui na tela, o desconto ele é regressivo, ou seja, os primeiros dias você paga um imposto altíssimo sobre o lucro, tá? Então isso não influencia no seu valor total, é somente sobre o lucro. Até ir diminuindo até chegar nos 30 dias. Passou de 30 dias, você consegue fazer o resgate de todo o valor e rendimento sem pagar o IOF. Então, se você fizer o resgate, por um exemplo, de acordo com a tabela, 15 dias, com 15 dias, você vai pagar 50% do seu lucro para o governo. Nossa, Jéssica, 50%? 50% do seu lucro. Se o seu lucro foi de R$100 nesse período, 50 fica para você, 50 fica para o governo. Esse é o preço que a gente paga por fazer o resgate por menos de 30 dias. Especificamente 50% para 15 dias. Já o segundo imposto, esse não tem como fugir, não tem como escapar, que é o imposto de renda. Também é direto na fonte, direto na hora do resgate, mas esse aí é regressivo também, conforme a tabela aqui do lado, mas não isenta. O mínimo que você vai pagar é 15% do seu rendimento. E agora você me fala, Jéssica, mas esse tanto de imposto, não seria melhor eu colocar o dinheiro na poupança? De jeito nenhum. A poupança nunca vai ser a sua melhor opção. Vamos lá para alguns pontos? Primeiro, a segurança é a mesma. Então, ambos, tanto a caixinha quanto a poupança, tem a proteção do FGC. Que, inclusive, eu testei o FGC agora que eu fiz o resgate de 2 CDBs que eu tinha do Master e eu já recebi. Então, o FGC funciona. Em termos de rendimento, a poupança está rendendo hoje aproximadamente 8%, 8,5%, porque a referência é a taxa Selic. E a caixinha, ela rende 100% do CDI, dá mais ou menos 14,9%. Ah, mas tem esse tanto de imposto? Mesmo assim, se você fizer as contas, a caixinha do Nubank, mesmo com os impostos, vai te compensar muito mais do que a poupança, tá? Aí você pensa, Jéssica, mas com 30 dias, o IOF, ele come meu dinheiro todo. Praticamente não ganho nada durante esses 30 dias. Mas você ainda ganha alguma coisa, porque a poupança ela só passa a render após um mês, após 30 dias, quando fizer aniversário da aplicação. Ou seja, a caixinha ganha mais uma vez. Então, a melhor opção nunca vai ser a poupança. Nesse caso, a melhor opção é a caixinha, mesmo com todos esses impostos. Mas agora, Jéssica, o que eu quero saber é quanto rende R$10.000 na caixinha do Nubank? Então, se a gente colocar R$10.000 na caixinha, não aportando nada por mês, somente esse valor inicial, com a taxa de juros de 14,9%, 14,9% ao ano, num período de 12 meses, eu teria aqui R$1.490 de juros no ano, ou seja, ao final desse ano eu teria R$11.490. Isso fora os juros de imposto de renda, mas você não é obrigado a retirar o seu dinheiro, você só paga esse imposto de renda, nesse caso aqui seria de 15%, se você retirar o seu dinheiro. Vamos ver aqui 24 meses. Por 2 anos. Por 2 anos, a essa taxa de juros, você teria R$13.202. Fazendo agora 60 meses, ou seja, 5 anos. 5 anos, o seu dinheiro dobra. R$20.026,27. Em 5 anos, o seu dinheiro dobra. Veja que o dinheiro ele começa a trabalhar para você. Jéssica, mas daria para mim chegar a 1 milhão? Como que eu chego a 1 milhão? Vamos ver quanto tempo que a gente precisa se eu não colocar mais nada, deixar só esses R$10.000 para chegar no 1 milhão. Seria R$645.000. Vamos aumentar aqui para 35.
vamos colocar 34 anos, com esses 10 mil reais lá aplicados, sem fazer nada, com essa mesma taxa de juros, eu teria R$ 1.124.296. Ou seja, se você tem 18 anos de idade e vai colocar 10 mil reais para render a 14,9%, com pouco mais de 50 anos de idade, você já vai ter chegado ao seu 1 milhão. É claro que daqui até lá, R$ 1 milhão não vai valer o mesmo que vale hoje. Mas é claro também que você não vai deixar só esses 10 mil. Você vai fazer aportes mensais. Esses aportes mensais vai acelerar esse processo e você vai chegar no 1 milhão mais rapidamente. Outro ponto importante é que a gente sabe que a taxa Selic, ela vai cair. Pelo menos é uma previsão de muitos analistas, de muitos bancos, que a gente tem notado. E provavelmente isso já aconteça agora em março. Isso já deva acontecer. Então, a taxa média do Brasil, nos últimos anos, é de 9% ao ano. Quando a gente pega essa taxa média, a gente já precisaria de 50 anos para chegar nesse 1 milhão. Ou seja, é muito importante que a gente faça aportes mensais, 100 a mais por mês, 200 a mais por mês, que aí a gente encurta esse processo da chegada do 1 milhão. Levando em consideração a taxa Selic, que a CDI acompanha a taxa Selic. Então, levando em consideração que a taxa Selic esteja em 9% na média durante esse período, você precisaria de 34 anos fazendo um aporte de R$ 300 por mês para chegar no seu 1 milhão. Se você aumenta para R$ 400 por mês, você já encurta esse valor. Se você aumentar para R$ 400 por mês, você já encurta esse tempo para 32 anos. Então perceba que quanto mais você fizer o aporte, mais rápido você chega no seu 1 milhão. E claramente, todos os anos é provável que a sua renda ela aumente, que você tenha um crescimento profissional. Então você aumenta a sua capacidade de aportes. Quanto mais você aumenta a sua capacidade de aportes, mais você encurta esse tempo para chegar no primeiro 1 milhão. Agora a pergunta final. Vale a pena investir na caixinha do Nubank? Na minha opinião, vale muito a pena, principalmente pela organização que tem a caixinha. Muitas pessoas que não têm educação financeira, é uma forma prática, fácil, sem nenhuma burocracia para você lidar com o seu dinheiro. Mas para alguns pode ser um problema, com essa facilidade de retirar o dinheiro rapidamente. Muitos não têm essa disciplina e preferem aplicar o dinheiro no CDB com prazo de 1, 2, 3 anos. O seu dinheiro fica lá parado rendendo, sem essa possibilidade de resgate, ou seja, se for um CDB sem liquidez diária. Jéssica, mas a caixinha é o melhor investimento hoje para renda fixa? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da facilidade e da praticidade. Por esse motivo, para mim, vale a pena. E também pela proteção do FGC, que a gente não pode esquecer. Esse momento hoje que a gente está vivendo da Selic a 15% e o CDI a 4,9%, é um momento raro. É possível que a gente não viva isso tão cedo novamente, ou talvez não viveremos isso novamente. Então, com certeza, é muito melhor você deixar o seu dinheiro na caixinha do que o seu dinheiro na conta. Eu, particularmente, não deixo nenhum dinheiro na conta. Se eu preciso fazer um pagamento para daqui 1 mês, 2 meses, 15 dias que seja, mesmo que eu pague o IOF, eu deixo o dinheiro na caixinha. Isso, sem dúvidas, é muito melhor do que deixar na poupança ou o dinheiro na conta. Então, dito isso, a gente conclui que a caixinha ela tem 3 resoluções de problema do brasileiro. O primeiro deles é a organização. Como eu falei lá no começo do vídeo, você tem a possibilidade de colocar o seu dinheiro em categorias diferentes. Categoria de viagem, categoria de construção, categoria de estudo, categoria personalizada de algo que você queira fazer ou queira utilizar o seu dinheiro lá na frente. Apesar de eu acreditar que as caixinhas valem sim a pena, principalmente para investimentos a curto e a médio prazo, eu não acredito que as caixinhas elas sejam ideais para você construir seu patrimônio, para você, por um exemplo, chegar no seu primeiro 1 milhão. Porque existem outras formas em que você pode encurtar esse caminho, as formas mais rápidas, principalmente tendo em vista que o mercado ele se antecipa e
é provável que a taxa Selic deve cair por volta de março até o meio do ano. A taxa Selic caindo, o Ibovespa ele vai subir, ou seja, ações, fundos imobiliários irão ter grande vantagem sobre isso. E na verdade já estão tendo. Como eu falei, o mercado ele se antecipa. Então, o Ibovespa acaba de bater 178 mil pontos. O mercado ele costuma antecipar os ciclos de queda da Selic. Então, tendo uma previsão que em março, no máximo abril, essa taxa Selic possa cair, a gente já tem uma noção que o que vai acontecer, o Ibovespa vai subir. Ele já tem subido bastante por conta dessa antecipação da Selic e outros fatores. Então, tendo em vista que esse cenário permaneça, é provável que o Ibovespa suba até mais de 200 mil pontos nesse ano de 2026, segundo alguns analistas. Então, concluindo, a caixinha do Nubank é sim interessante, é prático, é fácil, principalmente para curto e médio prazo, é interessante, mas não coloque todos os seus ovos em um só cesto. Diversifique seu patrimônio, aproveite o cenário atual que eu acabei de escrever para vocês, é uma grande oportunidade do mercado, tem sido uma grande oportunidade desde os últimos meses. Então, diversifique o seu patrimônio, seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta aqui se você já investe nas caixinhas do Nubank ou em outra caixinha, cofrinho ou porquinho. E compartilhe esse vídeo com um amigo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!